Olá, meu nome é Jonathan e vou mostrar para vocês um exemplo do Refactoring Extract Subclass. E para isso eu trouxe um exemplo encontrado em um repositório no GitHub, cujo o link está na descrição desse vídeo. No exemplo nós temos a classe JobItem. Olha, essa classe recebe uma quantidade, um preço unitário, se é um labor, se é um trabalho ou não, e também recebe um funcionário. Tá? Nós temos essa classe funcionário que já mostro mais detalhes para você. Mas ainda no JobItem nós temos um procedimento que retorna o preço total, temos um que retorna a quantidade, que retorna o preço unitário, que é até usado para o cálculo do preço total, e também nós temos um outro método que retorna um funcionário. Olhando agora para a classe Employee, nossa classe funcionário, percebemos que só recebe um rate, que nesse caso seria o valor que o funcionário recebe por hora, ok? Já no main, eu estou instanciando e utilizando tanto o Employee quanto o JobItem. Então, instanciei um Employee com o nome Kent e ele vai receber R$50 por hora. E também instanciei um JobItem e vamos dar uma olhada nos parâmetros que foram passados para a construção desse JobItem. A quantidade foi passado 5, o preço unitário 0, o isLabor foi passado true e o employee, o funcionário, foi passado o próprio Kent que instanciamos logo acima. É perceptível que esse JobItem vai ser somente um serviço, tanto por não ter nenhum preço unitário aqui, e também é dito explicitamente quando se passa esse true, isLabor true. Já na outra instância do JobItem, o J2, você consegue perceber que foi passado sim uma quantidade, foi passado o preço unitário, mas em isLabor foi passado false e em employee foi passado null, ou seja, não temos um funcionário para esse JobItem. É perceptível que essa classe então está se referindo somente a um produto, já que no isLabor está false e no funcionário, no employee, está null. Você só vai ter 15 quantidades de alguma peça, de algo que custa 10 a unidade. Explicada a classe JobItem e como ela poderia ser utilizada pelo nosso código, nesse caso está no main, mas poderia estar em qualquer lugar, é notável que o JobItem está sendo utilizado tanto para um serviço quanto para produtos. O que não é recomendável quando se fala de programação orientada a objeto, tanto quanto que temos um princípio de projeto que diz que as classes precisam ter responsabilidades únicas. É perceptível que essa JobItem não está tendo uma responsabilidade única. Então vamos começar o refactoring. Qual que é a ideia? Nós extrairmos duas subclasses do JobItem e a partir daí ele será uma superclass. Então vamos fazer assim, eu vou criar as outras duas classes. Uma vai se chamar PartItem, para dar referência a produto, ok? E a outra se chamará LaborItem. Ok, como combinamos, vamos fazer o JobItem ser superclass tanto do LaborItem quanto do PartItem. Então já vamos escrever isso. Agora vamos começar a mexer no JobItem e tudo que encontrarmos de específico do LaborItem a gente coloca nele e tudo que acharmos específico do PartItem nós também colocamos nele. Vamos separar aí serviços de produtos, tá bom? Primeiramente, não vamos querer mais instanciar JobItem. Ou vai ser um serviço ou vai ser um produto. Então, eu vou colocar aqui que essa classe será abstrata. E eu não quero ninguém externo acessando o construtor dessa classe. Então vamos colocar protected, pois eu só quero que as subclasses desse JobItem acessem esse construtor. Por enquanto vamos deixar o construtor como está e conforme for precisando a gente mexe nele, tá bom? Primeiro, esse getTotalPrice. Será que ele serve tanto para produto quanto para serviço? Olha, ele retorna uma quantidade vezes um getUnitPrice.
ou seja, um preço unitário, né? E sim, se você pensar bem, tanto para um produto, você tem a quantidade de produtos que você quer e o preço daquele determinado produto. Para serviço, você tem a quantidade de horas e o preço unitário de cada hora. Então, sim, a gente consegue utilizar esse método para produto e para serviço. Agora vamos para esse outro método e a quantidade será passada por quem instanciar a classe. Então vamos deixar da forma que está. E tanto serviço quanto produto, como já discutimos acima, terá quantidade, ok? Agora o X da questão, o método getUnitPrice, ele verifica se é um labor, ou seja, se é um trabalho. Se sim, ele dá o preço unitário por employee.getRate, ele retorna esse valor. Se não, ele retorna o unit price, que é entregue aqui na construção, no instanciamento dessa classe. Claramente, como a forma de obter o preço unitário do serviço e do produto são diferentes, podemos colocar nas suas respectivas classes. Mas temos que prestar atenção em algo. A superclass, o job item, irá utilizar esse método getUnitPrice. Se nós simplesmente retirarmos ele e colocar com qualquer outro nome na classe laborItem ou partsItem, esse método getTotalPrice não vai conseguir pegar o preço unitário. Então, o que podemos fazer? Ao invés de retirar esse método daqui, nós colocamos ele como um método abstrato. Dessa forma, as subclasses, ou seja, os filhos de job item, vão precisar necessariamente implementar esse método, ok? Agora o próximo é esse getEmployee. Ora, esse getEmployee estava sendo utilizado no getUnitPrice. Só que como esse getUnitPrice vamos implementar no próprio laborItem, nós não precisamos mais desse método. Agora vamos verificar desse construtor e dessas declarações o que vamos continuar precisando, tá bem? Primeiro, quantidade. Quantidade vamos usar, porque é algo comum aos dois, ok? Unit price não vamos utilizar, porque não é algo comum aos dois. Lembrando que cada um tem uma forma diferente de obter o unit price, tá bem? Agora esse isLabor também não vamos utilizá-lo, porque agora vamos ou instanciar serviço ou instanciar produto. Não vamos fazer uma instância de um job e falar se é produto ou serviço. Não. Ok, demos uma boa limpada na nossa classe. Algo que eu percebi agora é que pode ser interessante, principalmente para classes maiores, você anotar o refactoring que você está fazendo, anotar o que você está tirando da responsabilidade dessa agora superclass para colocar em subclasses, para que depois você não se perca no refactoring. Vamos escrever agora o partsItem. Se vocês se lembram, no job item tinha uma variável chamada unitPrice, que justamente somente os produtos utilizavam essa variável. Então, como combinamos, vamos colocá-la aqui. Ok, agora vamos implementar aquele método que combinamos de implementar aqui. Nesse caso, esse método vai retornar o próprio unitPrice, que vai ser dado lá na criação, né, na instanciação do objeto. Então, return unitPrice. Desculpa, this.unitPrice. Vamos também já colocar o nosso construtor. Vamos usar uma ferramenta da IDE para facilitar. Ok, creio que o nosso partsItem já está feito. Vamos agora para o laborItem. E nele ficamos também de implementar o nosso getUnitPrice. E vamos fazer isso agora. Se você se lembra, o unitPrice é dado pelo rate lá do funcionário, né, do nosso employee. Por isso será recebido na construção do laborItem um employee, um funcionário, ok? Então vamos criar a variável para receber esse valor. Vamos chamar ela de employee mesmo.
E a implementação do nosso getUnitPrice para o serviço será employee.getRate, que era justamente o que estava lá no job item. Ok, vamos colocar nosso construtor agora. Percebi agora que eu não escrevi return. Esse valor aqui vai ser retornado pelo nosso método. Ah, e também no job item eu tinha um getEmployee. Nesse caso do getEmployee, eu poderia ter lá no próprio job item, apertado com o botão direito, ter ido em refactor e utilizado a ferramenta move da própria IDE. Mas como que eu apaguei, eu vou precisar reescrever aqui. Reescrever não, também temos ferramenta da IDE para isso. Eu vou dar o Ctrl S para confirmar se não tem erro. Não tem erro, ok. Agora, na parte que está utilizando o job item, já deu erro, porque o job item não é mais instanciado diretamente. Então, foi necessário fazer refactoring no método e também na parte do código que está utilizando esse método. Então, vamos fazer isso. Esse job item era um serviço. Então, nós vamos colocar job item, J1, é igual a new labor item. E agora vamos verificar o que ele precisa receber ali no construtor, né? Ele precisa receber um employee, que nós já temos instanciado ali em cima, que é o Kent, e também a quantidade. Nesse caso, vamos contratar 5 horas do Kent. Agora, no próximo job item, J2, era um produto, né? Então, new parts item. E vamos aqui passar os parâmetros. O preço de cada unidade é 15. E a quantidade que vamos querer, vamos supor que seja 10. Esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha entendido como se faz esse refactoring, que é o extract subclass.